Olá pessoal, tudo bem? Sou Marcos Amaro. No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre leitura, como surgiu leitura em nossas vidas. Eu trouxe uma pessoa muito especial, que é a minha esposa Shira. Ela está aqui toda simpática para dividir a sua experiência conosco. Eu acho essa discussão muito interessante porque vai também levar para vocês aquela motivação, aquela vontade de ler um pouquinho mais e também tentar descobrir como que surgiu isso em nossas vidas, tá bom? Hoje, com a Sheila aqui do meu lado, tem uma primeira pergunta que é muito importante e muito especial, é claro, que diz assim, viu, Sheila? Como surgiu a leitura em sua vida? Olá, tudo bem? Então, a leitura surgiu na minha vida a partir do Fundamental 2, quando as professoras de língua portuguesa começavam a passar os livros, para leitura obrigatória, depois no ensino médio, com os clássicos. E com o passar do tempo, eu comecei a trabalhar e eu trabalhava num consultório dentário. O dentista, ele era professor de faculdade, ele só ia para o consultório de terças e quintas, então eu tinha a semana inteira livre. E para gastar esse tempo, o que eu fazia? Eu lia romances, comecei a ler, cheguei a ler, com o passar do tempo, 3 livros por dia. Aí eu peguei esse ritmo, sempre 3 livros por dia, e por aí foi, até hoje, né? Então, gente, é uma experiência muito bacana e que me chama muito atenção em relação ao número de livros que ela lia por dia, porque ler 3 livros por dia é algo surreal, mas também aí entra a questão do tempo. Ela tinha muito tempo. Significa que você não fazia nada no seu trabalho? Porque se você lia durante o seu trabalho 3 livros por dia, como funcionava isso? Então, como eu disse, era um consultório dentário, né, ali no Jabaquara. E eu atendia telefonemas dos pacientes para marcar consulta com o doutor, né? Doutor Prats, lembro o nome dele ainda. E a minha vida era essa, era marcando consulta. Como poucos iam pessoalmente marcar consulta, então eu ficava trancada lá no consultório dele o dia inteiro, a semana inteira, menos terças e quintas que ele atendia, né? E entre um telefone e outro, era leitura. Entendi. E aí, gente, entra numa daquelas dicas que eu já falei para vocês de como ler mais e melhor, né? Dicas infalíveis de leitura, a questão da administração do seu tempo. Ela mesmo trabalhando conseguia administrar o tempo, utilizar o que que nós chamamos de tempo ocioso para inserir a leitura. E essa forma de ler 3 livros por dia durante o seu trabalho te dava motivação para ler um pouco mais, ou isso te cansava muito? Como que funciona essa questão de ler tantos livros e você não parava, não respirava, não tinha mais nada para fazer, só lia, lia e lia? Então, naquela época, como eu estava meio estressada com os clássicos que eram obrigatórios no ensino médio, eu comecei a ler os romances. O prazer era maior, então eu não largava o livro para nada. Eu almoçava lendo, quando chegava em casa eu lavava a louça com o livro em cima da pia, tudo assim. E como que eu conseguia ler 3? Porque a leitura chamava atenção, né? O romance, você quer saber com quem a mocinha vai ficar, o que vai acontecer, né? Interessante. E outra coisa, gente, ela falou que lia Lavando lavando louça, até no banheiro. Se alguns de vocês tiverem aí uma experiência parecida como essa, por favor, deixa aqui nos comentários. Nós gostaríamos muito de saber como que é a sua experiência de vida com a leitura. Onde que você lê? Que lugares mais exóticos e inusitados você costuma ler os seus livros? Agora tem uma pergunta, Shirley. Que gênero você lia? Tinha um gênero preferido, aquele que te chamava mais atenção, ou você lia qualquer coisa que tivesse à sua frente, já que os livros são caros, né, gente? Então, naquela época, o que estava mais na moda eram os romances, né? Então eu lia muito Bárbara, Sabrina, Bruna, Bianca, Júlia, que hoje não tem, né? Acredito que não tem, eu pelo menos não vejo. Eu acredito que com essas declarações aqui estamos falando a nossa idade, não é mesmo? Porque eu ouvia falar sobre Júlia, Bianca, nunca li, gente. Como que é? É o que nós conhecemos hoje como... Tipo o querido John, o autor do querido John. Esqueci o nome dele agora, gente, o autor do querido John. Era o Nicholas Sparks, isso. O John Green da vida, né? Eram livros assim, as capas eram todas parecidas, igual do Nicholas, né?
casalzinho na capa e você sabia que tinha um romance. Com a diferença do Nicholas, que você sabe que o casal nunca fica junto, né, no final do livro. E a Bárbara, a Bianca, esses aí, o protagonista sempre acabava junto. Eles eram os mesmos protagonistas? Tinha, assim... Não, cada livro era único. E o final era sempre feliz? Sempre feliz o final. Entendi. E eram histórias, não eram trilogias, nada disso. Mas o que te chamava tanta atenção nessas histórias? Nessa época? Você tinha quantos anos mais ou menos na época? Uns 16. O que chamava tanta atenção nessas histórias? Não sei, a autora, né, conseguia prender a atenção. E era você querer saber o que ia acontecer com o protagonista, né? E com o vilão também. Entendi. Sempre acontecia alguma coisa no meio da história para atrapalhar o casal. Isso também serve, gente, como aquela questão da motivação de... Sabe quando você está muito cansado, você lê muito e fica aí meses sem ler? Isso chama muita atenção da gente no quesito buscar uma forma de voltar para a leitura. E aí eu te pergunto, lia tantos... eram 3 livros por dia, isso por semana daria uma média de quê? 60, 70 livros, mais ou menos? 15 livros por semana, 15 livros por semana, 60, 70 livros por mês. É muita coisa, né, gente? É um exagero. Aí vocês devem achar que eu era rica, né? Isso não te cansava? Sim, é verdade. Como que você... Então, como esses livros estavam muito na moda e tinha muito naquela época, muitos marreteiros, né, camelôs, eles vendiam lá no Jabaquara, no chão. Eles colocavam a lona e tinha muito desses livrinhos usados. Eu comprava, era tipo R$1 ou 50 centavos, dependendo da qualidade do livro, né? Do estado físico do livro, né? De 50 centavos a R$1. Eu comprava e depois eu vendia para o próprio cara. Ai, que bacana. Então você fazia uma troca. Sim. Às vezes ele trocava 5 por 2, eu dava 5 livros, ele me dava 2 em troca. Olha que interessante. Mas essa questão do ler muito não te cansava? Não, porque era uma leitura prazerosa. Mas você já ouviu falar numa coisa que hoje nós demos o nome aí, né, gente, de ressaca literária. Você já passou por isso? Então, não precisa responder, não é mesmo, gente? Esse é o tema do nosso próximo vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, com um bate-papo aqui com a minha esposa querida e amada Shirley Couto. Eu espero que vocês tenham aprendido bastante e coloquem em prática a sua experiência, que é gigante, né? E no próximo vídeo nós voltaremos com o tema Ressaca Literária. Obrigado e até o próximo vídeo. Até o próximo.